Oi, gente! Nesse vídeo eu trago algumas obras da Tarsila do Amaral, comentadas como referências visuais ao modernismo e aos manifestos Antropófago e da poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade. Alguns autores dividem seu trabalho como artista em algumas fases. Uma delas é a fase com mais influência do cubismo e das suas duas estâncias em Paris, entre 1922 e 1924. Nesse período, ela conheceu Allègre, Picasso, Delaunay, Juan Gris, De Chirico, Brancusi, entre outros. As fases seguintes são a fase pau-brasil e a fase antropofágica. Algumas referências que eu trago são do site do Itaú Cultural. A propósito, um ótimo lugar para estudantes e professores de arte buscarem as imagens da história da arte em boa qualidade e com todos os dados necessários, como o nome da obra, ano em que foi feita, material usado, entre outros. Também usei como fonte o próprio site da artista, que também divide o trabalho em fases e mostra alguns comentários da própria Tarsila sobre as obras. Além do site da artista e do Itaú Cultural, no livro Artes Plásticas na Semana de 22, de Aracy Amaral, li sobre como as pinturas de Tarsila tinham influência no Art Deco, bem como as de outros artistas relacionados, como Di Cavalcanti, que a propósito era ilustrador além de pintor. Assim, por vezes, esses artistas eram considerados pelo meio plástico como ilustradores anedóticos da literatura, e não realizadores de uma obra pictórica. No entanto, a pintura influenciava muito a literatura, principalmente quando os pintores iam a Paris, de onde traziam muitas influências, como vemos em alguns trechos do livro. Tarsila estudou em 1923 em Paris com Lloyd Glaizes e frequentava o ateliê de Leger. Data daí a sua absorção das lições de estruturação do quadro cubista, a disciplina, a síntese de elementos e a valorização à maneira de Leger. Já em 1923 se percebe como os brasileiros têm a noção imagética que se poderia refletir em seu trabalho. Mas coube a Tarsila a fusão inventiva e singular da nova formação estética, com a absorção de lições do cubismo, com a magia da atmosfera brasileira, presente em seu trabalho em seu período máximo. Era o retorno ao índio, à terra, era a proclamação da independência intelectual depois da independência política. Era também a consequência natural e inevitável de pau-brasil, escreveu a propósito Sérgio Millet, e acrescentou que se observava um fenômeno curioso e, por assim dizer, inédito em nossa história literária e artística, o da pintura influindo na literatura. São os escritores que seguem ao pintor e suas ideias literárias nascem da presença de uma invenção pictórica, do contato íntimo com ela. Assim, o exemplo mais palpável da pintura influenciando na literatura é a obra O Abapuru, que despertou forte interesse no escritor Oswald de Andrade, marido de Tarsila. Oswald recebeu a pintura como um presente da esposa e usou a imagem no manifesto Antropófago, a qual influenciou fortemente. O Abapuru foi considerado parte da fase antropofágica de Tarsila. Mas voltando na fase pau-brasil, que foi de 1924 até 1928, temos a família. A pintora retratou o nosso povo, aqui, uma singela família do interior, com seus animais de estimação. É um retrato de uma típica família trabalhadora de um Brasil recém-saído da escravidão, que ainda não sabia quais os rumos a serem tomados para se tornar um país desenvolvido. O Mamoeiro, obra preferida do escritor Mário de Andrade, que elogiou muito a figura tão típica da nossa flora. Essa pintura mostra a paisagem rural brasileira a partir da infância que Tarsila passou nas fazendas de seu pai e que influenciou muito sua obra, tanto pelas cores como também pelos temas. Carnaval em Madureira, retratado por Tarsila quando veio de Paris para o Brasil no ano de 1924 e passou o carnaval no Rio de Janeiro. Não se sabe se ela realmente esteve em Madureira durante a festa, mas a obra foi intitulada com o mesmo nome do bairro. O quadro chama atenção pois possui a famosa Torre Eiffel bem no meio do bairro carioca, cuja réplica foi realmente criada no carnaval. Diversas interpretações dão conta de que ela representaria a própria Tarsila, deslocada em seu próprio país logo após seu regresso no exterior. A obra utiliza cores fortes, como amarelo, verde, roxo, laranja, azul e vermelho, entre outras. Além disso, na obra, Tarsila abusou do uso das formas geométricas, como círculos, retângulos, triângulos e quadrados. Morro da Favela
tem um casário e pessoas simples, na totalidade negros, em um morro com caminhos de terra batida e vegetação natural, numa visão idílica oscilando entre o rural e o urbano e com cores caipiras. Tarsila escreveu depois da viagem a Minas Gerais, em 1924. Encontrei em Minas as cores que adorava quando criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. Azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. Em Manacá, a flor se destaca na frente da montanha azul, o que mostra uma liberdade de cores e formas cada vez maiores e com mais personalidade, caminhando para uma futura mudança de fase em sua arte, que dá início à sua fase dita antropofágica, de 1928 até 1929. Essa fase se caracteriza pela desarticulação da forma construtiva, mediante a submersão na materialidade cultural brasileira. Sem esquecer o aprendizado moderno de redução formal e planificação do espaço pictórico, a artista cria, com o uso estilizado de formas arredondadas e cores emblemáticas, um universo alegre e selvagem que se liga ao mundo onírico, mágico, primitivo, profundamente enraizado na cultura popular brasileira. O primeiro exemplo que temos dessa fase é a obra O Lago. Nela, os elementos diversos se sobrepõem e o contraste das cores fortes fazem da paisagem do lago uma imagem de fantasia. Temos também a Floresta, em que a floresta imaginária em tons verdes fortes, com formas ovoides rosa-arroxeados, nos leva a um mundo fantástico, típico deste universo da imaginação dessa fase da artista. Em A Lua, podemos observar elementos da natureza, assim como o resto da composição, onde o céu e a planície parecem sonhos e devaneios. Em Cartão Postal, há alguns elementos da fase pau-brasil, como as casas, a paisagem do Rio de Janeiro bem definida e as cores caipiras. No entanto, na vegetação, há traços de exuberância e da imaginação da fase antropofágica, como, por exemplo, as folhas em formas parecidas com corações na árvore em que está deitado um bicho macaco e sua cria, bem característicos do onírico de Tarsila. Em Antropofagia, a pintora fez a fusão dos quadros A Negra e o Abapuru. Alguns elementos aparecem com diferenças das obras originais. Os rostos da Negra e do Abapuru estão diferentes, assim como os pés e as mãos, mas isso não interfere na percepção da união das duas obras. Em Sol Poente, há a concepção arrebatadora do pôr do sol explodindo em tons alaranjados e amarelos, e também as figuras dos cactos e da vegetação inventados por Tarsila. Temos também nessa fase Urutu. Possivelmente essa obra vem junto com a inspiração do amigo e escritor Raul Bopp, que na mesma época escreveu o livro Cobra Norato. Mas de qualquer maneira são símbolos fortes da nossa cultura. A cobra urutu, urutu cruzeiro ou cruzeiro, um tipo de jararaca mais comum no centro-oeste e no sul e em alguns outros países da América do Sul, como a Argentina e Uruguai, e o ovo. Em O Sapo, a figura é o personagem principal, em um mundo de fantasia. Ele olha com ingenuidade e alegria para a entrada de um grande túnel, com cactos plantados em cima. Mais intrigante é a sombra da luz que vem por trás do sapo e que o ilumina, mas não ilumina igualmente as plantas de cima. Por último, vamos voltar para o Abapuru, cujo nome vem das palavras indígenas Aba, que significa homem, e Puru, que é o homem que come carne humana. Assim, Abapuru significa o antropófago. Este é um dos quadros considerados mais importantes da arte brasileira. Sobre ele, a pintora disse: "Eu queria criar uma imagem que assustasse Oswald, algo realmente fora do comum. O Abapuru era aquela figura monstruosa, a cabecinha, o pequeno braço magro apoiado por um cotovelo, aquelas enormes pernas compridas e ao lado um cacto que parecia um sol, como se fosse uma flor e o sol ao mesmo tempo. Então, quando viu, Oswald ficou extremamente surpreso e perguntou: mas o que é isso? Que coisa extraordinária!" Assim finalizo minha apresentação com as referências usadas sobre as obras de Tarsila do Amaral e suas relações com os manifestos brasileiros e o modernismo. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, espero que tenha contribuído em seus estudos e na sua pesquisa.